Bom dia a todos. Meu nome é Rafaela, eu sou representante da Associação Brasileira de MDR. Eu sou a atual tesoureira e eu gostaria de dar boas-vindas a todos no nosso segundo encontro regional da região Centro-Oeste. Vou começar aqui a apresentação sobre a associação e sobre o motivo, né, da gente estar aqui hoje. Deixa eu só, só um minutinho. Deixa eu só já colocar ela em apresentação. Bom, esse é um evento da Associação Brasileira de MDR e a ideia é promover a excelência, a ética e o desenvolvimento do MDR aqui no Brasil. Então, sejam bem-vindos ao nosso espaço de troca, de inspiração e de muita conexão. Então, por que que a gente está aqui hoje, pessoal? A ideia desses encontros é valorizar o trabalho dos profissionais em cada região do Brasil, é que vocês possam compartilhar as experiências clínicas de vocês, estudos de casos e boas práticas dentro do nosso consultório. Ampliar o conhecimento e a visibilidade do MDR Brasil, né? Tanto que a gente está em streaming diretamente no YouTube também para poder divulgar ao máximo essa abordagem Brasil afora e fortalecer a comunidade e mobilizar para o nosso Congresso Nacional de MDR, que vai acontecer em novembro do ano que vem, em 2027. Ano passado a gente fez em Foz do Iguaçu, que foi um evento super rico, foi realmente muito grande, muito especial. E ano que vem, em novembro, a gente conta com a presença de vocês lá também. Bom, e o que que é o MDR, né? O MDR significa reprocessamento e dessensibilização por movimento ocular. Foi criado pela doutora Francine Shapiro em 89, em 1989, e é reconhecida pela OMS, é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, isso foi um grande marco, né, dentro da nossa abordagem, e por conselhos regionais no Brasil inteiro e é conhecido como muito eficaz no tratamento de traumas e sofrimentos emocionais. E, como todos sabem, é baseado em 8 fases estruturadas. Trabalha com memórias disfuncionais a partir do movimento PAI, que é o modelo do processamento adaptativo de informação. Utiliza de estímulos bilaterais, que a gente pode fazer por movimentos oculares, sons e até toques alternados, e para facilitar o reprocessamento dessas memórias traumáticas. Bom, esse mapa nos mostra a Aliança Global de MDR. Temos o MDR Brasil, que participa do MDR ALAC, da Aliança Latino-América e Caribe. Temos o MDR Europa, o MDR dos países árabes, África, Ásia e também a Austrália. Bom, e essa é a nossa associação brasileira no biênio de 2026-2027. Nosso presidente André Monteiro, a nossa vice-presidente Ana Lúcia Castelo, a Sueli, que é a segunda secretária, Sueli Azevedo, Maria Isabel Caminha como primeira secretária e eu, Rafaela Machado, tesoureira. Esses são os nossos convidados de hoje e eu aproveito mais uma vez para agradecer a participação e a contribuição de todos vocês no nosso encontro. Tenho certeza que será de muita riqueza. Então, vou aproveitar esse momento, deixa eu só parar a apresentação aqui. Vou aproveitar esse momento também para informar que no final do encontro, né, quem ainda estiver presente no final do encontro, a gente vai ter um sorteio junto com um parceiro nosso, que é a Forus. Eles trabalham com aparelhos táteis, aparelhos visuais de AMDR, de movimento de estímulo bilateral. Então, ao final, a gente vai ter um sorteio de um brinde deles. Então, quem estiver conosco vai poder participar. E já aproveito para convidar a todos vocês, né? E se vocês puderem divulgar para os seus colegas e etc., que no próximo mês, em agosto, a gente vai ter outros 3 encontros regionais. No dia primeiro, a gente vai ter o encontro de São Paulo,
dia 1º de agosto. Dia 8 de agosto, teremos da região norte e das regiões norte e nordeste. E no dia 15 de agosto, teremos a região de Minas Gerais. Então, agora eu vou passar a palavra para a nossa organizadora e Luciana, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua contribuição. E segue para a Luciana de Oliveira, que vai apresentar os nossos outros colaboradores. Obrigada. Bom dia a todos. Eu quero desejar aqui, né, boas-vindas, né, aos nossos colegas, né, ricos aí na prática clínica. Eu me sinto lisonjeada de estar aqui, né, mediante a tantos profissionais bons. Acabou de entrar aí a professora Ana Lúcia Castelo, né, que aquece o coração de vê-la aqui, e todos, algumas carinhas que eu já conheço aí nessa caminhada com a MDR. E fico muito feliz de ser representante Centro-Oeste. O MDR é um trabalho muito sério, né? Que todos nós fazemos uma escolha, dizemos um sim, né? Para essa abordagem fantástica, como a Rafa acabou de apresentar. E eu não vou delongar muito aqui, só vou dar um aviso inicial básico aqui, que as apresentações terá 25 minutos, com 5 minutos, de perguntas. As perguntas não, provavelmente não vai dar o tempo, né? Não vai ser possível para sanar todas. E todos os profissionais, no final da apresentação, vai colocar ali o contato e durante a semana, aí por e-mail, WhatsApp, redes sociais, vão estar trocando aí o que foi que trouxe, né, o conteúdo rico que vai ser apresentado aqui. Então, essa é uma das informações, a Rafa passou as outras, e daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre eu, enfim, o que eu tenho trazido aqui para esse momento tão importante para nós. E, inclusive, vai começar por mim, né? Eu vou trazer um tema aí que fala sobre grupos, e eu vou estar iniciando a minha apresentação. Eu vou pedir para a Rafa, no final, só está me ajudando na questão das perguntas e tal, porque eu vou estar apresentando, terminando, e às vezes não vou estar conseguindo coordenar as duas coisas. Eu vou coordenar essa parte de apresentar as pessoas que vão apresentar, e no final, coordenando as perguntas também, para que a gente possa ter um encontro aí maravilhoso, né? Nessa manhã aqui de muitas trocas. Tá ok? Então, eu vou começar aqui, vou a minha apresentação. Um minutinho. Só me confirma se vocês estão vendo. Tá vendo a apresentação? Acho que não. Peraí, só um... Aí, aqui. Aí, agora sim, né? Agora sim. Uhum. Apareceu. E eu trago aqui hoje para contribuir, né, com a prática de todos nós, EMDR em grupo. É, eu trouxe essa inquietação aqui, né? Como escalar sua prática clínica com protocolos grupais? A gente, quando fala de escalar, vem muito para esse momento agora do digital, né, do marketing, como nós, profissionais capacitados em várias abordagens, podemos trazer para a nossa prática clínica o protocolo grupal. E aí eu trago essa pergunta inicial. E se a forma mais ética e eficaz de escalar seus atendimentos já estivesse dentro do MDR? Não sei quantos de vocês aqui trabalham com grupos, eu sei que tem muitos que já trabalham, mas é possível sim, né? Essa forma de escalar, de atender mais pessoas com o MDR. E de onde que vem essa inquietação, né? De onde que eu comecei a pensar, né, sobre essas possibilidades? Quantas pessoas deixam de ser atendidas com MDR porque continuamos oferecendo apenas o atendimento individual?
E como boa inquieta que eu sou, né, estudo, faço cursos, eu fiquei com essa inquietação durante muito tempo, principalmente depois que eu fiquei só no consultório. E quem sou eu, né? Eu sou a Luciana Oliveira, de Oliveira Ferreira, sou filha do João e da Ilza, sou irmã do Rogério e do Sandro, sou esposa do Adriano, mãe do Charrer, do Benedito, né? E a psicologia ela entra na minha vida desde a infância, quando eu visitava meus parentes em hospitais psiquiátricos, meus familiares. Eu gosto de trazer essa história porque ela contextualiza onde que eu cheguei hoje, né? Mas não começou ali a questão da paixão com os grupos. Eu até coloquei, né, que eu sou apaixonada em grupos. A paixão pelo grupo ela começa lá na universidade, quando eu estava ali no grupo centrado, que era coordenado por uma professora que dava aula no psicodrama do grupo centrado em si. Ali eu via uma mágica acontecer, ainda como estudante, e eu falava assim, gente, isso aqui é mágico. Como que essas trocas, essas falas, elas reverberam dentro da gente de uma forma que depois parece que tudo fica mais leve, tudo possível e com técnica ainda mais, né? E aí, os anos foram passando e para onde que a Luciana vai? O primeiro trabalho depois da formação no hospital psiquiátrico. E no hospital psiquiátrico a gente trabalha com grupos. Grupos de dependente químico, grupo de transtornos mentais, grupos de famílias, e lá vem a primeira formação, que foi a terapia sistêmica, com a abordagem no psicodrama, com a professora Ana Maria Zampieri, e lá eu comecei a desenvolver essa prática e me habilitar em trabalhos com grupos. Só que ainda não tinha o EMDR. Depois de um tempo, fiz a formação, né? Além de também fazer terapia em grupo. Então, foi a vivência pessoal com o estudo, mais as formações que me trouxe esse ampliar o olhar e essa paixão por trabalhar em grupos. Participei durante muito tempo, né? Até a professora Ana Lúcia também no programa de ajuda humanitária. Fizemos vários atendimentos ali em catástrofe com grupos, com trabalhos de protocolos e grupos, mas ainda assim não tinha trazido essa possibilidade que o protocolo grupal tem ali naqueles grupos. Trabalhava ali um lugar seguro, um abraço borboleta, uma desensibilização ali nos grupos terapêuticos de transtorno, de dependência química, com as famílias. O meu trabalho de final de curso da pós-graduação foi com famílias de dependentes químicos, desenvolvi ali um psicodrama construtivista, então foi lindo de ver, mas ainda assim essa caminhada precisava ficar mais robusta para chegar hoje nos grupos temáticos. E depois disso, eu com a prática com o MDR, eu acabei olhando cada vez mais para os cursos de aperfeiçoamento, para os atendimentos individuais. Dentro dos atendimentos individuais, eu atendia atendo, né, traumas complexos, casais, famílias, mas a estrutura do protocolo grupal ela vem bem mais tarde. Em 2021, eu comecei um processo terapêutico no grupo com o André, e nesse grupo ali, eu tive vários momentos, né? Tanto como paciente, e é um grupo rico que traz várias possibilidades de aperfeiçoar a nossa prática. E por fim, quando ele traz ali toda a estrutura do protocolo, eu consigo visualizar uma possibilidade, né, de aperfeiçoar mais ainda a minha prática com grupos temáticos. E como é que surgem esses grupos temáticos, né? Eu fiquei pensando, como que eu vou fazer para fazer esse molde desses grupos? E aí eu olhei para a clínica, olhei para dentro do meu consultório, que eu já estava ali há praticamente 10 anos, né? Eu saí do hospital psiquiátrico em 2014, e ali no final de 2023, só no consultório, eu pensei, gente, como que eu posso fazer para trazer esse grupo, principalmente com a bagagem que eu tenho hoje e com tantas possibilidades de atingir mais pessoas? E foi aí que surgiu os grupos temáticos. Olhando para dentro da clínica, eu consegui perceber que os meus pacientes estavam ali. E o primeiro grupo surge dessa inquietação, os pacientes quinzenais.
né? Esses pacientes que estão ali em um processo longo, não querem ir embora, mas também às vezes, né, desmarca, fica uma vez no mês, e aí você, né, acaba trabalhando com eles ali uma possibilidade de ir, depois voltar se tiver alguma outra coisa. Mas eu olhei e falei, vou montar por aqui. Fiz uma relação de pacientes e fiz o convite. E eles disseram sim. E aí surge os grupos temáticos. Esse primeiro grupo, ele é de continuidade terapêutica, são pacientes de 15 em 15 dias, né, que fizeram essa transição do individual para o grupal. E os ganhos que a gente veja, o objetivo é de consolidar ganhos e ampliar os recursos, né, dentro do processo terapêutico em si. Então, é um grupo de mulheres de 6 a 8 pessoas. Esse grupo, ele, como que ele forma? De 6 a 8 pessoas. São encontros quinzenais, de 1 hora e meia a 2 horas. E aqui são temas diversos. Como elas já têm experiência com o MDR, a gente acaba trabalhando temas que elas vão trazendo. Relacionamento com o marido, compulsão, questão com o corpo, com filhos, com trabalho, desenvolvimento de performance em várias áreas da vida, pré-menopausa, enfim, são temas diversos que esse grupo ele traz. E aí, mediante a isso, eu ampliei mais ainda o meu olhar e desenvolvi ali um grupo que eu dei o nome de Peso do Passado e Leveza do Futuro. E esse grupo, ele também fala um pouco de mim, porque até durante as minhas sessões, né, no grupo com o André, eu trabalhei muito essa questão da compulsão e da obesidade, que é um trabalho que eu venho desenvolvendo e hoje eu estou conseguindo, né, manter aí a minha relação com o corpo, com a comida. Então foi um divisor de águas. E eu falei, da minha dor também nasce um grupo, né? E esse grupo, ele foi um grupo que eu estruturei em 8 encontros. Esses 8 encontros, dentro da minha abordagem sistêmica, do EMDR, de toda a minha bagagem, eu estruturei ali um formato de trabalhar transgeracionalidade, lealdades invisíveis, a relação com o corpo, com atividade física. Então foi assim muito, foi lindo de ver o processo do grupo. O grupo finalizou e obviamente que elas dão continuidade e a partir disso se forma outros grupos. Então, o objetivo de ressignificar a história emocional, ele é assim, visível, né? Ali naquele momento que passa por todas essas fases. Novamente, esse grupo também é de 15 em 15 dias, com um período ali de 1 hora e meia, 2 horas, e trabalhamos esse protocolo um pouco mais temático fechado. Então, o paciente ele vai embora na sessão e sabe qual que vai ser o tema abordado na próxima. E ele é replicável. Depois disso, algumas pacientes ficaram e nós desenvolvemos, até mesmo com essa sequência, um outro trabalho que é da dependência emocional. São mulheres casadas, solteiras, com questões diversas de relacionamento e que eu consegui também trabalhar com esse protocolo dentro desse grupo. Então, ele é replicável, seja com compulsão alimentar, com dependência de álcool e drogas, com pornografia. Hoje o digital está aí trazendo várias demandas, né? Inclusive eu tenho muitas demandas com os casais, com a questão do eletrônico, da pornografia. Eu até estou fazendo um trabalho com alguns casais, mas é uma demanda um pouco mais delicada ainda de trazer, né? Mas estou achando um outro viés de não focar na pornografia, mas em outras possibilidades de trabalho para ter esse alcance. Então, assim, eu sou apaixonada em falar no que hoje, com a bagagem que eu tenho, com o EMDR, com o trabalho em grupo, com o protocolo grupal, é possível fazer dentro da nossa clínica, dos nossos atendimentos. E por fim, né, o terceiro grupo, eu fico muito feliz e até emocionada em falar que é o Mente que Aprova, que ele também vem, né, de uma inquietação, de um olhar para o meu filho que está aí fazendo pré-vestibular. E eu vendo assim, né, essa ansiedade com o tempo, com a quantidade de conteúdo, com o momento da prova, termina a prova, não termina a prova, não dá tempo. E não só por ele, mas também pelas pessoas que estão prestando concurso, OAB, TOEFL.
Então, hoje no meu grupo, mais uma vez, fui lá na clínica, no individual, paciente que está fazendo TOEFL, que está fazendo concurso, que conhece o EMDR e que veio para o grupo para participar desse movimento onde tem pessoas com o mesmo sentimento, com a mesma sensação. E ali eles encontram recursos para poder seguir um pouco mais, porque é uma caminhada muito solitária. E então ele atende esse público. Qual que é o fim qual que é o objetivo desse grupo? Regular a ansiedade, não aprofundar em traumas, mas mais a regulação de recursos para desenvolver. Como que eu monto ele, né? Eu estruturei ele em uma primeira sessão, observei ali as necessidades de cada um, mas basicamente é esse formato. No trabalho da ansiedade e do desenvolvimento da performance em relação às provas e ao dia a dia da caminhada deles. E aqui eu trago alguns dados, né, dos resultados aqui dos grupos. O de continuidade terapêutica, ele tem uma maior adesão ao tratamento, o fortalecimento de recursos internos, manutenção dos ganhos terapêuticos e de sentimento de pertencimento. O do peso do passado e leveza do futuro, eu trouxe alguns dados do grupo inicial, né? Que é a redução da compulsão alimentar, maior consciência emocional, melhora da relação com o corpo, ressignificação de experiências traumáticas, e o mente que aprova a redução da ansiedade e desempenho, aumento da autoconfiança, a melhora da organização emocional e a maior segurança para as provas. E com isso, para poder exemplificar um pouquinho, né, dessa prática, eu trouxe algumas frases de integração. Quando os encontros acontecem ali, no final, é muito interessante que depois que a gente faz o momento da desensibilização e que faz a integração e eles conseguem organizar ali o que que aconteceu naquele momento, vêm as frases. Essa primeira eu trouxe porque foi um dia que eu apliquei um exercício que eu dava uma frase para eles e eles continuavam escrevendo por 10 minutos de forma que eles não parassem muito para pensar, para ver o que que surgia. E a frase foi a seguinte: quando eu acordei, o dinossauro ainda estava lá. E aí eles continuaram escrevendo. E o interessante desse dia é que eles trouxeram o que que era esse dinossauro. Então, de uma forma lúdica, leve, eles trouxeram que era quantidade de conteúdo, uns trouxeram que era o pai que não estava mais presente, e naquele momento ali eles conseguiram evidenciar o tamanho que era o desafio que eles estavam colocando de estar estudando, passando o dia a dia, conciliando casa, conciliando família, enfim, várias coisas que eles tinham ali no dia a dia deles e que eles colocavam de uma forma enorme, né? Mediante a eles. E aí, no final, eles trazem, né, essa frase: nossos dinossauros unidos têm mais força, nossas mentes unidas têm mais força. E é lindo de ver esse processo. Outra frase: Júlio pode me aprovar. O medo deles, nossa, Júlio, nós vamos desconectar do cursinho ou das aulas, e aí vai ter família em casa, vamos viajar, e essa desconexão, o que que vai promover? Depois a gente vai perder tempo, que é outra questão, né, que eles trazem aqui: enquanto for jovem, com os olhos abertos, eu tenho tempo. Então, são frases e músicas, porque o grupo também ele fica tão aquecido que, lembrei dessa música, e coloca lá a frase da semana, mais a música da semana, e ali eles vai passando ali os 15 dias, voltando, relembrando, além também dos exercícios, né, com o estímulo bilateral, do container, os recursos positivos que eles ganham para poder ajudar aí nessa caminhada. Tem uma frase que eu posso aceitar o meu corpo e me movimentar. Essa é do grupo peso do passado e leveza do futuro, que é o trabalho relacionado à compulsão alimentar. Eu dou espaço para a magra habitar em mim. Muitas vezes a gente pensa que a magra precisa de ter, né, um compartimento ali bem apertadinho, muito pelo contrário, né? Precisa de espaço para esse corpo movimentar, para ele melhorar a relação com o mundo, com as pessoas, com o trabalho. Então, assim, é muito bonito de ver esse movimento, né? Eu me sinto tão capaz que eu vou tentar. Essa frase, ela aparece muito nos grupos, né? Depois que tem ali
o momento de começo, meio e fim. Então, é uma das frases que aparece muito. Essa frase aqui eu trouxe que o grupo é muito divertido, né? As mulheres simplifica com perseverança e pira bem menos. Então elas trazem adjetivos e formas de fortalecer ali o tema que trouxe na semana. E isso vai reverberando de uma forma muito positiva e linda de assistir. Além dessa minha empolgação, quando eu falo de grupos, eu falo que o grupo me descansa, porque o grupo por si só, junto com a nossa possibilidade de coordenar, ele para mim, né, exige um pouco menos, porque a caminhada do grupo ela vai acontecendo ali, você vai conduzindo e o resultado é fantástico. E a última frase, né, que é até do grupo de dependência emocional, eu posso pertencer e ser livre no amor e na dor. São mulheres, né, com muitas mágoas, com muitas dores, né, abrindo possibilidades para um amor à segunda vista, à terceira vista, ou permanecer no relacionamento de uma forma diferente, com mais postura, enfim. Então, é um trabalho muito rico e muito profundo esse trabalho que eu venho desenvolvendo na clínica. Aqui alguns. Eu falo que a gente peca de não pegar os depoimentos, né? Alguns depoimentos, eu vou ler só um ou dois aqui. A abordagem do EMDR no grupo que me favoreceu um espaço de acolhimento, reflexão, me ajudando a entrar em contato com as minhas histórias, memórias, emoções, permaneci por muito tempo numa espécie de inércia. Com isso, posso trazer a oportunidade de ressignificar e fortalecer, com mais leveza. Tem um depoimento aqui. Consegui internalizar muito bem a técnica do container e ele tem sido minha maior aliada na rotina de estudos. Os exercícios bilaterais maravilhosos para quando a ansiedade aperta, eles me ajudam a controlar o turbilhão de pensamentos, recuperar o foco, acalmar a mente, aprender técnicas durante nossos encontros em grupo fez total diferença para que eu conseguisse aplicá-las na minha rotina individual. Então, aqui alguns relatos, né? Eu não vou delongar, que eu não sei nem quanto tempo que eu tenho ainda, mas que funciona, né? Que funciona, que me emociona, e eu precisava de estar aqui hoje nesse encontro trazendo essas possibilidades para nossa prática. E aqui eu coloco uma frase que cada grupo nasce de um tema diferente, mas todos têm o mesmo propósito: transformar o peso da história em recurso para construir um futuro com mais liberdade, consciência e conexão. E principalmente com profissionais, né, que nós somos aqui, cada um dentro da sua abordagem, é, vai trazer e agregar e possibilitar quem já faz grupos, né, que vão continuar, e aqueles que ainda não atendem, estão aí só no atendimento individual, trazer esse olhar para as possibilidades que todos nós temos de estar fazendo essa construção. E aí eu volto lá na pergunta inicial. E se a forma mais ética e eficaz de escalar seus atendimentos já estivesse dentro do EMDR? E eu vou falar para vocês que sim, ela está dentro do MDR, dentro dos nossos consultórios, com várias possibilidades. E nós, profissionais que estão aqui capacitados com essa técnica, né, que eu falo que a Chapelle deixou aí, ela é um ser de luz, né? Que deixou os professores para que nós pudesse replicar, né, escalar, né? Nós somos aqui um escalar e as diversas possibilidades de atingir mais e mais pessoas em vários formatos. Então, eu deixo aí essa inquietação, essa pergunta, espero ter plantado uma sementinha aí dentro de vocês e espero também ter outra oportunidade de trazer mais. Aqui o nosso tempo é um pouco mais restrito, mas eu vou deixar esse espaço aí para as perguntas que vão surgir e estou disponível, vou deixar os meus contatos e o meu muito obrigada e a alegria de poder estar aqui com vocês nesse sábado e nessa manhã que vai ser proveitosa e maravilhosa. Obrigada. Luciana, a Lilian Tostes fez uma pergunta aqui no chat. Colocou assim: Hum. você poderia falar quais protocolos você usa se você integra o psicodrama?
Essa pergunta da Lília é ótima. Sim, eu entrego o psicodrama. O que que eu trabalho? Eu trabalho a minha experiência na sistêmica, né, com o protocolo transgeracional. O psicodrama, eu trabalho psicodrama interno, inclusive eu estou trabalhando contos, né, dentro dos grupos. Então, eu trago o conto e ali, essa do dinossauro, ela é justamente até um trabalho com psicodrama interno. A pessoa acaba trazendo ali internamente o que está ressoando naquela história. Mas eu busco uma forma leve para não poder o grupo sair ali do objetivo. Porque o objetivo, mais uma vez, pode acontecer um paciente estar mais mobilizado durante o grupo e a gente, de repente, o grupo por si só dá aquela. Hoje a colega está precisando de trabalhar mais, então ali, de repente, até surge uma possibilidade de aplicação do protocolo individual, mas o grupo segue junto. E no final é lindo o processo de ser assistido. Então, as ferramentas é essa, da minha abordagem. Cada um de vocês podem utilizar dentro da bagagem clínica ali o dia do grupo e desenvolver junto com o protocolo grupal. Então, eu faço esse entrelaçamento entre a técnica e a abordagem que eu trabalho com o protocolo, sempre voltando para o protocolo, porque é ele que me guia. Ótimo. A gente ainda tem 4 minutinhos, então a Marivalda Peixoto também fez outra pergunta. Ela colocou assim, muito bom. Seria possível grupos com pessoas que não conhecem o MDR? Sim. Desse grupo Mente que aprova, só dois participantes conheciam, que são meus pacientes. O restante são todos que não conhecem o MDR. E aí tem aquela, eu falo que o grupo ele precisa ali de umas 2, 3 sessões para criar robustez e formato. Então, as minhas pacientes são meus órgãos auxiliares para falar do abraço borboleta. Então, assim, eu falo, ó, vocês que estão aqui há mais tempo, que são mais velhos, porque são várias idades, me ajuda aí nessa condução. Ótimo. E é isso, eu acho que não tem nenhuma outra pergunta, nem aqui, nem no YouTube. Ok, estou aqui disponível, né, para a gente estar seguindo aí, né, na nossa manhã. E se surgir depois, tem os meus Apare- contatos e Apareceu nós mais uma. podemos ir falando. Maria de Lourdes Lima, apareceu. Você utiliza o GTEP? Nossa, eu vou confessar que eu não sei o que que é o GTEP. Desculpa. E estão te perguntando o Instagram, mas está bem na imagem, né? Tá aqui na imagem final, meu Instagram. Lá eu falo, eu tenho vários vídeos falando sobre o MDR. Depois do protocolo grupal, gente, a minha prática com as famílias, né? Vamos supor, teve um suicídio na família, teve um acidente. Então, é possível aplicar o protocolo grupal dentro desse atendimento. Enfim, né? Possibilidades infinitas aí que cada um de nós temos de estar exercitando a nossa prática. Mais alguma, Rafa? E a Bruna pediu para você falar sobre o seu livro. Ah, tá. A Bruna querida, minha amiga, colega aí de tantos anos, né? Eu recebi um convite, fiquei muito feliz, agradeço ela muito. Eu escrevi Da Dor ao Destrave, né? Que é uma fase de vida que eu vivi, né? Que trabalhei muito em terapia, que foi a finitude da minha mãe em 2021, que inclusive foi nesse momento que eu entrei no grupo terapêutico com o André, e o grupo me segurou, né? Tem me segurado e tem me sustentado durante todos esses anos. Eu falar me emociona. E a Bruna me trouxe essa emoção agora, porque de 2020 até hoje eu perdi muitas pessoas da minha família. Meu pai, minha mãe, meus tios, né? Na família da minha mãe tem só uma tia de 6 irmãos. Então eu comecei a pensar, gente, qual que é a minha missão, né? O meu propósito é ser psicóloga, entrelaçar aí na saúde mental. E aí a Bruna me convida, né, para participar desse livro e eu tive aí essa possibilidade de trazer, né, também aí de uma outra forma, a superação de várias dores, né, que todos nós temos. Mas com muita fé e com o EMDR, a gente consegue atravessar a dor e estar aqui para poder contribuir com mais e mais pessoas. Que massa, muito bom. Obrigado por compartilhar.
E é isso, por enquanto é só isso de perguntas. Podemos dar seguimento.